Muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Schiavi, sou trabalhador do Batuíra, já tem alguns anos. Atualmente faço parte do grupo que trabalha com atendimento fraterno e também faço parte da equipe da evangelização e da mocidade da casa. Hoje é com muita alegria, né, que eu estou gravando, que estou transmitindo essas reflexões, estas palavras sobre esse tema que, para mim, é de enorme importância e é um assunto que realmente eu entendo como um dos mais relevantes dentro do movimento, dentro da casa espírita e dentro de cada um de vocês. Muito pode estar enganado aquele que pensa que este assunto é só para aqueles pais, mães, enfim, aqueles que têm uma criança, né? Porque quando a gente fala de evangelização, logo a gente já remete àquela questão da criança que vai ao centro para participar daquelas aulas, né? Para poder estar aprendendo algumas coisas sobre a doutrina, algumas coisas sobre Jesus. Mas, na verdade, esta evangelização, ela não é só para crianças, né? Então, nós veremos durante a minha fala, durante as considerações que eu irei fazer, que evangelizando somos todos nós, né? Bom, então vamos lá. A importância da evangelização na vida do espírito. Mas, para que a gente possa iniciar, eu vou pedir para que nós façamos juntos uma prece, né? Então, para aqueles que assim desejarem, eu convido que fechem os olhos, para que juntos elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais, pedindo que o amor de Deus possa estar presente em nossos corações, que a luz do Mestre Jesus possa estar iluminando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente possa, Senhor, aqui ter uma boa conversa, assimilar a boa nova, assimilar esses conhecimentos, que uma vez estejam em nossas mentes e em nossos corações, possamos aplicar no nosso dia a dia, fortalecendo a cada um de nós para que possamos realizar a caminhada que estamos fazendo aqui durante esta encarnação. Gratidão ao Pai e que assim seja. Bom, então vamos lá. Bom, para iniciar, eu gostaria de trazer para vocês o pensamento do nosso querido mestre Leon Denis. Leon Denis, este filósofo que tem várias obras espíritas, né? E que trouxe esta reflexão para nós. Vamos lê-la. Quem é que, nas horas de silêncio e recolhimento, nunca interrogou a natureza e ao seu próprio coração, perguntando-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Onde está aquele que jamais procurou conhecer o seu destino, levantar o véu da morte, saber se Deus é uma ficção ou uma realidade? Né? Quanta sabedoria neste questionamento, né? Quantas dúvidas. Quem é de nós que nunca se pegou perguntando, né? Sobre a realidade após a morte, sobre o que é este universo? Né? Essa questão do universo é algo que eu sempre me pego pensando, né? Como pode algo que é infinito, né? A nossa ciência humana ela já avançou muito, né? No estudo do universo, no estudo do cosmos, mas para a ciência hoje, o universo é infinito, não tem começo e não tem fim. Como pode algo que não tem fim, né? Para a nossa realidade aqui objetiva, a nossa realidade material, é difícil nós conseguirmos imaginar algo que não tenha fim. Quem nunca se pegou, qual então, né? Como funciona esse universo? Quem sou eu? Para onde vou? Como é Deus? A doutrina espírita nos traz muitas perguntas e muitas respostas, né?
principalmente as obras de Kardec, elas nos trazem um grande esclarecimento, as obras complementares também, do próprio Chico, né? Onde ele psicografou aí instruções de muitos espíritos, nos traz muitos esclarecimentos acerca dessas perguntas. Mas já coloquei esse slide lá no começo da minha palestra, porque esta é a questão chave e fundamental. Eu costumo repetir isso sempre nas minhas falas, e é a questão chave para a nossa evangelização. É o nosso entendimento, é nós aceitarmos e compreendermos de que nós somos espíritos. Nós somos espíritos imortais criados por Deus. E a evangelização de espíritos, né, que é a evangelização que nós usamos na Casa Batuíri, muitas outras casas aqui em Sorocaba e também no Brasil usam essa metodologia, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A missão maior desta metodologia é justamente despertar nesta pessoa, neste evangelizando, a consciência de que nós somos espíritos. Mas, veja bem, todos nós, independente de estar sendo evangelizado formalmente, somos espíritos. E a consciência disso e colocarmos isso na nossa prática diária, na nossa vivência diária, no nosso dia a dia, em tudo que fazemos, pode modificar a nossa vida. A consciência de que somos espíritos muda a perspectiva da nossa vida. Será que, tendo a certeza ou tendo esta consciência de que nós somos espíritos, nós teremos as mesmas atitudes em relação ao outro? Em relação à própria morte? Em relação aos bens materiais? Quanto tempo do nosso dia nós gastamos em busca de bens materiais e dos bens espirituais? Porque algo é certo, né? Um dia nós iremos desencarnar, não é verdade? E se iremos desencarnar, que é a única certeza que nós temos, o que nós levaremos conosco? Somente as construções que foram feitas pelo nosso espírito. Somente aqueles bens que nós adquirimos em nossos espíritos, né? Então, esta é a única bagagem que nós levaremos nessa viagem, que certamente iremos fazer. E continuando nessa reflexão, então, se nós somos espíritos, por que nós estamos aqui? Né? Então, na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou assim à espiritualidade: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Como acaba de realizar a sua evolução? E a resposta dos espíritos é: submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, durante esses dias que eu andei refletindo sobre o que eu falaria hoje aqui com vocês, né, fiquei pensando naquela metáfora que muitos palestrantes usam sobre a escola, né? Então, para que estamos aqui? Estamos aqui para aprender, né? Esta vida aqui é uma escola. Mas eu gostaria que vocês imaginassem a seguinte situação junto comigo. Bem, eu não conheço, né, de fato, nenhum colégio interno, mas eu já vi várias vezes essa situação em filmes, né? Colégio interno, como que ele funciona? A criança, o jovem, ele vai e passa o ano naquela escola, ele passa a morar naquela escola. Então ele sai da casa dele e fica naquela escola, vivendo ali, dorme ali, faz as suas alimentações e estuda ali. E passa durante todo um ano aprendendo, né? Como uma escola. No final deste ano, nas férias, ele vai de volta para a sua casa, a casa dos seus pais, enfim, a casa onde ele vive. E daí ele passa as férias para o próximo ano retornar ao colégio interno para mais um ano de aprendizados, né? Então, a nossa reencarnação é algo semelhante a isso. A nossa verdadeira casa não é aqui, neste mundo material. Né? A nossa verdadeira casa é no mundo espiritual. E daí, a cada reencarnação, nós vamos para este colégio interno, que é aqui a Terra, no caso, na atual encarnação, para aprendermos. E passamos a viver aqui, né?
durante uma existência. Só que como nós passamos muito tempo aqui, nós acabamos, e por conta do esquecimento, né, que a reencarnação traz, nós acabamos criando a ilusão de que aqui é a nossa vida, de que este colégio interno que nós estamos é a nossa casa. Mas na verdade não é. A nossa casa é a pátria espiritual, é o mundo espiritual para onde retornaremos e estamos aqui para nos depurar, para evoluir. Então, até aqui temos duas coisas. Nós somos espíritos que estamos aqui, encarnados agora na Terra, para nos submetermos à prova de uma nova existência com a finalidade de evoluir. Então, meus amigos e minhas amigas, nós temos em todos os nossos dias, durante nossos trabalhos, durante os afazeres que nós fazemos na nossa casa, quando nós estamos com a nossa família, quando estamos com nossos amigos, lembrarmos dessas duas coisas. Primeiro, é de que somos espíritos. E como os espíritos estamos aqui, nesta encarnação, para aprender, para evoluir. Não é verdade? Bom, vamos continuar. E daí, como se dá então a educação desse espírito? Segundo Heloísa Pires é filha do Herculano Pires. Eu acredito que muitos de vocês, eu também tenho na minha casa, livros da codificação, né? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que foram traduzidos pelo Herculano Pires, que é pai da Heloísa. Ela é uma grande estudiosa da educação do espírito e ela nos diz que a educação do espírito acontece principalmente nesses 3 lugares. Então, em primeiro lugar, no lar. E isso tem uma implicação muito importante, né? Porque podemos ter a sensação de que o lugar para se educar o espírito é no centro espírita, é na evangelização. Ah, eu tenho uma criança, então lá na evangelização, onde eu levo o meu filho ou a minha filha, é lá que ele vai ser educado como espírito. Mas, na verdade, em primeiro lugar, esse espírito é educado no lar. O lar é o local mais importante da educação do espírito. Mesmo porque, por mais que nós participemos das atividades do centro, por mais que nós sejamos assíduos, né, nas atividades da evangelização, é no lar que nós passamos a maior parte dos nossos tempos, né? No lar, e aqueles que já são adultos, claro, no trabalho, nos seus outros afazeres. Mas no lar é um local muito importante para a educação do espírito. Bom, em segundo lugar, coloquei aqui a evangelização e coloquei também a casa espírita, né? O centro espírita. Então, aqueles que já passaram da fase de estar na evangelização numa mocidade, formalmente, apesar de que nós podemos ter evangelização também de adultos e até de pessoas idosas, né? Aqueles que já estão na terceira idade, assim como podemos ter também evangelização de bebês. Ou até evangelização de bebês que já estão ainda na fase da gestação, né? Então existem algumas casas que já praticam isso. No Batuíra nós temos a evangelização a partir dos 3 anos e vai até a mocidade. Inclusive, já aproveitando aqui, já que eu falei disso, aqueles que tiverem interesse, agora nesta época da pandemia, nós estamos fazendo as nossas reuniões, os nossos encontros de maneira virtual. Quem tiver interesse pode procurar na página do Centro Espírita Batuíra, que tem lá as instruções e como funciona a nossa evangelização. Bom, eu disse aqui então no Centro Espírita porque nós, como espíritas, vamos ao centro em busca de auxílio, em busca de conhecimento, através do departamento de ensino, que tem ali alguns cursos, como o ESD, como o MEP, recomendo a todos que procurem. E ali nós podemos também educar o nosso espírito, ainda que seja só através das palestras. Só não significa que é algo menor, as palestras é algo fundamental e ali nós podemos conhecer e refletir sobre muitas coisas. Bom, em terceiro lugar, a Heloísa Pires coloca também como um lugar muito importante para a nossa educação do espírito a escola. Lógico que a escola ela se restringe mais àqueles que estão no período escolar. Muitos de nós já passamos por esta fase, mas continuamos aprendendo na escola da vida, não é verdade? Bom, vamos seguir. Bom, no lar. Então, no lar, o que o espírito, né, que está reencarnado precisa? Ele precisa, em primeiro lugar, de amor, né? O amor
é o sentimento por excelência, é o sentimento de Deus, né? E Ele que leva todas os outros sentimentos, que leva à nossa verdadeira evolução. Então nós precisamos amar e aprender a amar, né? O amor verdadeiro, o amor que aceita, o amor que tolera, o amor que respeita, ele não é fácil de praticar, né? E por muitas vezes os pais, apegados ao amor, apegados àquela criança que está ali sob seus cuidados, podem às vezes se desviar um pouco e acabar distorcendo um pouco o que é o amor, né? Aquele serzinho ali frágil, né? Os pais, e mesmo aquele que tem contato, né? Um professor, uma pessoa que cuida de uma criança, um avô, uma avó, pode acabar confundindo o amor com algo que não é verdadeiramente o amor, né? Porque o amor verdadeiro, ele ele precisa educar, né? E esse espírito que está reencarnando naquele lar, naquela casa, ele está ali, né? Com a missão de evoluir, como nós já falamos no começo, né? Então, ele precisa entender, né, as situações da vida, entender que nem tudo ele pode, entender que nem tudo ele vai ter, entender que em muitas situações da vida nós iremos sofrer, receber nãos. Então é muito importante os limites para a criança, né? Uma criança sem limites vai sofrer muito mais, né? Às vezes o pai e a mãe podem se enganar pensando que eu vou colocar limite, eu vou repreender a criança, estou fazendo ela sofrer. Então eu não repreendo para que ela não sofra, não crie traumas. Mas na verdade os traumas que ela vai sofrer depois, quando ela estiver convivendo no mundo, serão muito maiores. Porque a vida, ela impõe limites, ela impõe disciplina, né? Nas relações sociais, nas relações do trabalho, nós temos limites, nós temos que ter disciplina. E nós também temos que aprender a cooperar. É muito importante que a criança, que o jovem e também os adultos que convivam naquele lar aprendam a cooperar. A casa, o lar, ele tem que ser um ambiente onde todos cooperem, onde todos ajudem. Claro, cada um respeitando as suas limitações, os seus talentos, as suas capacidades, mas todos devem ser chamados a cooperar, né? A ajudar no desenvolvimento daquela casa, no cuidado daquele local. E também a moral, né? A moral é muito importante, as lições de Jesus, o respeito, o perdão, né? A moral ela tem que estar presente em todas as situações daquela casa, daquele lar, né? Então, em primeiro lugar, o espírito aprende no lar. Vamos continuando. Nós vamos falar então sobre a evangelização. Como eu disse já alguns minutos atrás, no Centro Espírita Batuíra, nós usamos a metodologia da evangelização de espíritos. Essa evangelização de espíritos é um método de educação, né? Estamos falando da educação do espírito, que é fundamentado na pedagogia do amor e nos foi apresentado por Eurípides Barçanufo. Quem é Eurípides Barçanufo? Eurípides Barçanufo foi um espírito que teve esse nome e viveu entre 1880 e 1918 na cidade de Sacramento, Minas Gerais. É interessante nesse momento de pandemia nós dizemos que em 1918 Eurípides desencarnou vítima da gripe espanhola, ou seja, vítima de uma pandemia semelhante à que estamos passando hoje. Pois bem, lá em Sacramento, Eurípides teve conhecimento da doutrina espírita através de um tio chamado Senhor Mariano, né, em 1903. E daí, a partir daí, este espírito valoroso passou a desenvolver várias atividades, né? Em 1905 ele fundou o Grupo Espírita Esperança Caridade, que funciona até hoje lá na cidade de Sacramento. Eu tive o privilégio de conhecer esta casa, onde hoje trabalham lá um grupo. Este grupo recebe, através de Eurípides e de sua equipe espiritual, a metodologia, os ensinamentos e as reflexões que é utilizada pela metodologia da evangelização de espíritos. Bom, em 1907,
Eurípides fundou a primeira escola espírita do Brasil, que é o Colégio Allan Kardec, que tem aí a foto da fachada na parte de baixo do slide, né? E é importante frisar que Eurípides Barçanufo usava em seu método de ensino as, os ensinamentos, a metodologia, né, o método de ensino de Pestalozzi. Pestalozzi é considerado um dos precursores da pedagogia moderna, foi também mestre do Allan Kardec, e ele pregava, né, Pestalozzi pregava que o ensinamento, que os ensinos, né, deveriam ser ligados aos sentimentos, deveriam ser ligados às vivências, ao amor, uma ligação muito grande com a natureza, né? A natureza ela é um grande meio de nós aprendermos sobre Deus e as verdades da vida. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas Eurípides Barçanufo continua então esse trabalho que ele começou no início do século passado com a sua metodologia que a gente usa, né? E interessante falar que esta metodologia ela é uma evangelização de espíritos, né? E o que isso significa? Que é para o espírito, né? E espírito tem idade? Como que nós vamos saber qual é a idade do espírito? Então, ali na evangelização, nós temos às vezes crianças, né? Nós temos ali crianças e nós não sabemos a idade do espírito. Podemos ter ali espíritos que são muito mais evoluídos do que nós que estamos ali tentando passar uma mensagem para eles, né? Então, esta evangelização, esta busca em trazer o evangelho para o espírito, ela é para o espírito, né? E não para o corpo físico que está ali, né? E quem é espírito? Como eu disse já desde o começo, todos nós. Então, todos nós estamos em processo de evangelização. E qual é o objetivo, então? É educar o espírito em sua totalidade, né? O ser integral, total, com a finalidade de modificar os pensamentos, transformando os sentimentos. Bom, então, o que nós fazemos, né? Por exemplo, quando nós vamos ao centro e escutamos uma palestra? Nós, através da nossa razão, através do nosso intelecto, nós assimilamos, nós compreendemos aquelas reflexões que o palestrante está trazendo e isto atinge os nossos pensamentos. Então, aos poucos, nós vamos entendendo as verdades da vida, a boa nova de Jesus e vamos modificando os nossos pensamentos para que daí, através do processo de reflexão, nós transformemos os nossos sentimentos. Porque transformando os nossos sentimentos, nós poderemos modificar as nossas escolhas, né? É um ponto central da nossa vida, né? A lei de causa e efeito, né? Nós temos o livre-arbítrio, então a cada momento nós estamos fazendo pequenas escolhas, né? Estamos decidindo pequenas coisas, faço isso, não faço aquilo, respondo o que essa pessoa está me dizendo de forma agressiva ou de forma amorosa, perdoo ou não perdoo, respeito ou não respeito, né? Então, aos poucos, o objetivo dessa evangelização é transformar as nossas escolhas, porque fazendo boas escolhas, certamente nós teremos um futuro mais feliz, né? A cada escolha que eu faço, eu estou construindo um presente e um futuro mais feliz, porque quando eu faço boas escolhas, escolhas ligadas ao amor, eu vivo melhor automaticamente, já que somos filhos de Deus e somos espíritos, nós somos semelhança de Deus, né? Nós somos criados para o amor. Então, se nós amamos, se nós fazemos escolhas ligadas ao amor, nós vivemos melhor. E isso também, logicamente, acaba modificando, né, as nossas ações e as nossas reações, né? Nós somos realmente muito desafiados quando nós somos cutucados, quando acontece alguma coisa pra gente que mexe com aquele calo que a gente tem, né? Aí é que a gente reage sem pensar, né? Temos atitudes. Então, o objetivo é que a gente vá modificando pouco a pouco as nossas ações e reações. E todos nós estamos neste processo. Bom, continuando então, a metodologia da evangelização de espíritos usa como base a pedagogia do amor, né? É através do amor que nós aprendemos, não é através do sofrimento, né? Nós podemos escolher o amor, ao invés de escolher a dor, né? Mas para isso é necessário muito trabalho, muito esforço, né? Então,
é importante que o espírito conheça os ensinamentos que é trazido por Jesus e pela doutrina espírita. Esses conhecimentos vão atingir a mente, o intelecto, e aqui é que começa a nossa transformação, né? Aí é que começam as nossas mudanças. Então é importante que nós conheçamos os ensinamentos espíritas, é fundamental, mas nós não podemos parar por aí. Não podemos ser meros frequentadores ou meros estudiosos da doutrina. Esse estudo, esses conhecimentos têm que ser utilizados para a nossa modificação íntima, para a modificação do nosso espírito, para a nossa evolução, porque na verdade nós já somos luzes, né? Deus nos criou para a perfeição, porém, Ele nos deu também a missão de evoluir por nosso próprio esforço. Então estamos nesse processo. Então é muito importante, é fundamental, porque esses ensinamentos, esses conhecimentos vão dar para nós o repertório para que a gente possa modificar os nossos sentimentos e as nossas escolhas. Bom, essa pedagogia do amor também quer sensibilizar para a mudança. São as vivências. Então, durante as nossas aulas da evangelização, nós não ficamos ali passando ensinamentos, né? Então, daquela maneira formal, colocamos na lousa e começamos a explicar. A reencarnação é assim, assim, segundo a pergunta tal do livro dos Espíritos. Nós usamos esses conhecimentos, sim, mas é através de vivências. Nós tentamos fazer com que o espírito viva ali alguma situação, seja através da arte, do teatro, de alguma brincadeira, de algum jogo, enfim, de alguma leitura, de que aquilo provoque nele um sentimento, provoque nele um questionamento, e daí vem o ensinamento espírita, vem o ensinamento de Jesus, para trazer para ele a explicação, para trazer para ele a base para que ele possa então fazer a evolução e entender que jeito ele pode viver melhor aquilo. E nós todos passamos por vivências ali na evangelização, lógico, nós criamos uma situação, mas nós passamos por vivências, né? Nós não estamos vivendo. Então, a cada momento nós estamos vivenciando experiências na nossa vida, a cada momento, né? E nessas vivências, às vezes, nós temos vivências que podem ser alegres, vivências de felicidade, mas nós passamos também por muitas vivências de sofrimento, de dor, de contrariedade. Encontramos pessoas que contrariam aquilo que nós pensamos, nos confrontam, nos questionam. E daí nessas vivências nós temos que usar os conhecimentos que nós temos para buscar a mudança, para buscar escolhas melhores, para compreender o outro, né? Então é muito importante nessas vivências que todos nós temos, esse confronto com o eu, com aquele eu antigo, com aquele espírito que já é pré-existente e que tem ali construções que muitas vezes trazem dor. Então é muito importante que a gente reflita sobre aqueles ensinamentos que chegam até nós. Toda a codificação, as palestras, as músicas, os vídeos, né? Tudo isso tem que levar para a nossa reflexão, porque se eu não reflito sobre o que aquilo pode fazer diferença na minha vida, eu não mudo. E como eu já tinha dito, a natureza e a arte são a base dessa metodologia. E todos nós temos à nossa disposição a natureza e a arte. Cabe a nós procurarmos entendê-la, nos conectar à natureza, ao belo, né? Aquilo que sensibiliza, que toca o nosso espírito para que a gente possa, né, entender Deus. Né? Olha, observem esta planta que está aqui, né, nesse slide. Olha quanta beleza, né? Como Deus foi cuidadoso em trazer tanta beleza para nós. Então, através da arte e da natureza, nós podemos sentir e entender um pouquinho melhor a Deus, este Criador que fez algo tão maravilhoso, né? E aí, encerrando esse slide, o mandamento maior é o amor, como disse-nos Jesus. Bom, essa educação passa então pela educação do ser integral, né? O objetivo é a educação integral desse espírito. Né? Esses 3 eixos, eles foram trazidos por Pestalozzi, que entra a cabeça, o coração e as mãos. Né? Então, na cabeça, como a gente já falou, nós temos aí o conhecimento doutrinário, que vai fortalecer a nossa fé raciocinada, que Allan Kardec nos trouxe, né? Como importante dentro do espiritismo. Conhecer, instruir e esclarecer. Então, nós passamos conhecimento, nós instruímos e esclarecemos o espírito para atingir a cabeça,
o coração, o aprimoramento moral, né, os sentimentos, a vivência do amor, para corrigir, evoluir e aperfeiçoar este espírito que está aqui, como eu já disse lá no começo, para evoluir. Estamos aqui encarnados para aprender. Neste colégio interno que é esta vida física que estamos aqui, né? Nós iremos retornar para a pátria espiritual um momento. E as mãos, né? A transformação social através do trabalho. O trabalho é uma lei divina. Está lá no Livro dos Espíritos. O trabalho é uma das leis. Nós fomos criados para participar da construção, né, do universo, para a construção, para participarmos da obra divina. Então nós devemos trabalhar, né? Por isso que no Espiritismo sempre se diz, o lema do Espírita é fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? É o trabalho no amor, é o trabalho no bem, porque ele vai poder nos regenerar, nos reconstruir, nos renovar. Precisamos nos entreter, nos fixar nestas três áreas, cabeça, coração e mãos, porque não adianta só eu ficar ali no trabalho, eu posso passar a semana inteira trabalhando no centro espírita, é importante, posso trabalhar a semana inteira fazendo caridade, mas será que eu estou transformando o meu coração com isso? Será que eu estou transformando os meus pensamentos? Né? Tudo isso precisa ser integral. Então o trabalho tem que servir para modificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Né? Quando nós vamos lá falar do conhecimento, da doutrina, eu posso conhecer de cor todas as perguntas do Livro dos Espíritos, mas elas estão ajudando a modificar o meu coração e o meu trabalho, as coisas que eu executo? Será? Ou então não, vou viver só o amor, vou ficar só amando. Nós somos um ser integral que precisamos modificar e estar evoluindo nesses três eixos: cabeça, coração e mãos. Vamos refletir sobre isso. Bom, e aqui já caminhando para a parte final da minha fala de hoje, eu queria perguntar: quem é evangelizador e quem é evangelizando? Como eu disse já desde o começo, evangelizando somos todos nós, porque todos nós estamos passando pelo processo de trazer o evangelho, a verdade e a boa nova que Jesus nos trouxe para o nosso coração, para a nossa vida, evoluir o nosso espírito, né? Agora, e quem é evangelizador? Será que é só aquele que está formalmente ali na casa espírita, né? Trabalhando com a evangelização? Né? Será? Ou será que todos nós somos também evangelizadores? Né? Esta frase de Paulo Freire, que é um grande educador brasileiro, diz muito, né? Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Então, meus amigos e minhas amigas, todos nós também somos evangelizadores, né? A nossa atitude de amor, o nosso comportamento, uma palavra, também evangeliza, né? Então, a verdade é que nós estamos em processo de evangelização e estamos evangelizando em todos os momentos e locais do nosso dia a dia. Na nossa casa, nós somos evangelizadores. A nossa atitude, uma atitude vale mais do que 1000 palavras, não é verdade? Não diz assim o ditado? Então, uma atitude nossa pode modificar um espírito. Uma palavra nossa pode modificar um espírito. Então, se nós queremos ser felizes e se nós queremos levar a felicidade, nós precisamos semeá-la. Nós precisamos buscar trazer o Evangelho para a nossa vivência diária. Trazer o conhecimento, como eu disse, para a nossa mente, para a nossa cabeça, mas que ele venha também para o nosso coração e que nós também usemos nossas mãos para praticar o bem. Né? Nós precisamos da caridade, nós precisamos das vivências para modificar também os nossos sentimentos. E, à medida que eu estou fazendo essa transformação, que é única, que é de cada um, aqui é muito importante, eu estou dizendo que todos nós evangelizamos, mas não adianta você
pensar que, bom, então eu ajo bem, eu já faço tudo direitinho aqui na minha casa, eu já perdoo, já sou amoroso, mas a pessoa que convive comigo, de repente não parece que não entende isso e continua me maltratando, continua me ignorando, né? Mas o que é importante a gente pensar é que este processo de evangelização é de cada um. Eu posso sim, através das minhas atitudes, através das minhas palavras, levar o evangelho ao outro. Porém, o outro precisa querer receber, né? Cabe ao outro se evangelizar. Então não adianta achar que eu vou conseguir mudar as outras pessoas. Cada um é responsável por si. E é importante aqui também pensar o seguinte: quando nós desencarnarmos, cada um vai responder somente por si. Não adianta ficar colocando a culpa em outras pessoas. Mas eu não evoluí porque eu convivia com uma pessoa que não me ajudava, uma pessoa que me colocava para baixo. Isso não é desculpa, porque a evolução é de cada um, né? Às vezes esse espírito, né, esse convívio, essa pessoa que convive com você está ali justamente para provocar essa mudança, para provocar uma melhora. Então que nós busquemos no nosso dia a dia semear a felicidade, semear luz, semear amor, para que a gente possa também colher amor. Porque a verdade é que nós estamos num momento de transição planetária. Então esse quadrinho que eu gosto muito, essa pequena tirinha, né, diz aqui, então você quer mudar o mundo sozinho? Né? E a criança lhe responde, né, não estou sozinho, só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. Então, se nós queremos que este planeta se torne um planeta melhor para que nós possamos viver com mais tranquilidade, com menos violência, com menos dor, doenças, fome, né? Os males que atingem a humanidade, nós precisamos, cada um, fazer a nossa parte. A vibração do planeta só vai mudar se cada um de nós mudarmos a nossa vibração. Então, que nós possamos, todos nós, fazermos parte disso, ajudar com que esse planeta vibre mais amor. Né? Nós já podemos, já estamos prontos. Né? É momento final da transição planetária. Né? Precisamos fazer parte disso. Precisamos ajudar e não ficar esperando só que os outros façam para que eu viva melhor. Né? Precisamos sair do egoísmo e fazer cada um de nós a nossa parte. E para isso, nós temos um manual maravilhoso, né, que a espiritualidade nos trouxe através do nosso codificador Allan Kardec, que é o Evangelho. Né? O Evangelho, ele é como se fosse uma receita de bolo, é como se fosse um manual para a nossa evolução, que nós façamos o uso dele. Olha só que reflexão linda esta de Emmanuel. A alma humana está cansada de ciência sem sabedoria. E envenenado pelo pensamento moderno, o cérebro, nas suas funções culturais, precisa ser substituído pelo coração, pela educação do sentimento. O Evangelho e o trabalho incessante pela renovação do homem interior devem constituir a nossa causa comum. Há poucas semanas atrás, agora no mês de julho, nós tivemos um encontro, né, que tem a cada semestre, do grupo, né, lá de Sacramento, do grupo que foi lá inaugurado, né, que foi criado por Eurípides. Eles fazem um encontro para os evangelizadores. E neste encontro, a grande colocação que foi feita é de que está na hora da gente trazer o sentimento, trazer a educação para o sentimento. Né? Nós humanos, nós humanidade, evoluímos demais nos últimos 2 séculos em termos de ciência, tecnologia. Hoje nós temos tecnologias maravilhosas como essa, né? Estou conversando com vocês através da tecnologia, né? Através da internet, que coisa maravilhosa, né? Mas, apesar de ter todo este avanço na área da ciência, o ser humano precisa agora também ter um grande avanço. Já evoluiu bastante, sim, com certeza, mas precisa evoluir um pouco mais na área do sentimento. Então é momento de sentir. Este momento todo de recolhimento que nós estamos obrigados a fazer por conta da pandemia, né, relacionada ao Covid, é um grande convite que Deus permitiu que nós passássemos para que nós possamos cultivar os sentimentos, olhar para dentro de nós, né,
olhar como estão os nossos sentimentos, como estão os nossos pensamentos. É momento dessa reflexão, né? Porque como diz ali Emmanuel nesta lição, nós estamos cheios de conhecimento, porém os nossos sentimentos ainda precisam evoluir, né? Que nós possamos aproveitar esta encarnação para nos evangelizar através do amor. E o Evangelho, né, é um grande manual, é uma grande receita, né, para a nossa evolução. Mas não adianta só eu saber decor o que está escrito ali. Eu tenho que trazer para a minha vivência. Eu tenho que refletir o que este ensinamento que eu estou aqui lendo no Evangelho pode fazer de mudança para mim. Né? Para mim. Não adianta ficar pensando no que pode modificar no outro. Né? O que isso pode modificar para mim. E já encerrando, né? Qual é o grande conselho do Mestre Jesus que eu costumo deixar sempre no final de todas as minhas falas? Vigiai e orai. Né? Através da vigilância, através da observação dos nossos pensamentos, das nossas reações, é que a gente vai poder usar os conhecimentos que a doutrina nos traz para que nós possamos modificar os nossos sentimentos. Que cada um de nós possa nos observar a si próprio, para que nós possamos fazer as modificações necessárias, para nós possamos trazer o Evangelho para a nossa vivência, para a nossa vida. E para isso, como sustentação, nós temos a oração. A oração é o grande recurso que a espiritualidade nos traz, que Jesus nos trouxe e que Deus nos deu, para que nós possamos nos conectar com o alto, para que nós possamos receber a força, a compreensão, o entendimento, a energia que é necessária para fazer as modificações. Porque não é fácil. Nós precisamos sim de apoio e nós podemos contar com a espiritualidade que está sempre perto de nós para nos ajudar, desde que nós nos conectemos ao bem e desde que nos conectemos ao plano espiritual de luz. Né? Então vamos encerrar com uma oração. Convido a todos então a novamente fechar os nossos olhos e fazer uma prece levando nosso pensamento a Deus em gratidão pela oportunidade de termos este contato bendito com as verdades do nosso Espírito, este entendimento de que somos Espírito, Senhor, e de que estamos aqui para evoluir. Que a espiritualidade possa estar conosco, nos dando força, nos dando sustentação, para que nós possamos realizar as modificações necessárias. Que possamos cada um de nós conservar em nossos corações essas boas energias que podemos sentir descer do alto para nós. E que nós possamos, ó Pai, a cada dia nos modificar, para que nós possamos fazer a transformação deste planeta num mundo de regeneração, onde todos nós iremos ter mais felicidade e mais paz. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Bom, boa noite a todos. Minha gratidão, né, por terem aqui assistido, por terem aqui participado de mais essa palestra. Fique com Deus e boa semana.